Sejam bem-vindos ao PolIdeiaCast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou o Rogério Liani. Eu sou o Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, eu tenho uma grata satisfação. Nós já entrevistamos aqui a presidente dessa gestão, dessa associação, que você sabe, meu amigo Castilhos, que eu tenho um amor, mora no meu coração, da qual eu já fiz parte, hoje fazemos parte como associado, mas já fiz parte de marketing, diretoria e tudo mais. Estamos recebendo aqui o Sérgio. E é peregrino também. Peregrino. Faltou isso aí. Peregrino. Da AMIC. Da AMIC. Do Caminho Terra do Sol. Ele já fez, acho que 2, 3 vezes, né? Muito mais. Mas muito mais. 110 quilômetros. Muito Quem mais. olha assim não parece, não diz. Não diz. Seja bem-vindo, Sérgio. Pô, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Realmente fiquei emocionado com o convite que você fez lá na semana passada, né, quando vocês estiveram nos visitando. E estamos aí, cumprindo o horário, né, 10 horas, conforme combinado. É isso aí. Sérgio, você é o cara que tá... Eu posso dizer assim com toda a segurança, você é o cara que mais conhece da AMIC. Hoje posso dizer para você, sem medo de errar, que conheço alguma história da AMIC ali. Né? Já agora, no dia 2 de julho desse ano, eu completo 18 anos de casa. A maioridade. Né? Então, acompanhando aí vários presidentes, né? Que passaram por ali. Quem me convidou para trabalhar na AMIC foi o Telmo. Né? A gente, toda manhã eu passava ali no Telmo, na CCTEL, para tomar um chimarrão com ele. Aham. E conversa vai, conversa vem, né? O Telmo é muito bom de papo. E daí a gente nos tornamos amigos e tal. E um dia ele precisou do endereço de uma pessoa. Tá aqui o endereço do cara. Ele, você tem um monte de endereço aí, pelo que eu tô vendo e tal. Daí no outro dia, passando por lá também, tomar o nosso chimarrãozinho no final da manhã, eu falei, escuta, tô precisando de um gerente comercial na AMIC, você não quer abraçar a causa? E assim estamos lá, né? Eu fiquei 1 ano também como gerente comercial, gerente da agência de Toledo, né? Você trabalhava também. com vendas nessa época? Trabalhava com vendas, né? Eu organizava eventos com empresários no Mercosul. Né? Todas essas capitais do Mercosul aí eu conheço. E uma que eu acho muito bonita e mora no meu coração é Santiago. Eu gosto de Santiago, uma das cidades mais bonitas que eu conheço. E a minha mulher tinha um sonho de morar em Iquique, no norte do Chile. Pena que a gente não vai poder concretizar esse sonho, mas estamos aí na batalha. Viu, Sérgio, você entrou na AMIC 2 de julho, há 18 anos atrás. Como é que foi esse teu primeiro dia aí, assumindo? O que você fez? Como é que era a AMIC nessa época? Mudou muita coisa, né? Rapaz, naquele primeiro dia meu foi lendo o estatuto, né? Porque é fundamental você saber, né, o que pensam, né, o que está escrito sobre a entidade que você vai trabalhar. Naquele tempo a AMIC tinha cobrança em carteira, eram 10 motoqueiros fazendo cobrança em carteira. Tinha os dentistas lá ainda ou não? Tinha, ainda tinha os dentistas. Isso foi logo que eu entrei, mas foi desativado porque a gente enfrentava problema com o associado que era nosso dentista e que também concorria com aquele que estava lá dentro, que fazia um preço diferente. Então, né, olhando essas críticas aí, realmente a diretoria resolveu fechar o consultório dentário que tinha lá dentro da AMIC. Aquele consultório foi repassado para uma instituição de caridade, enfim, né, a gente ficou sem aquilo ali. Outra coisa que a AMIC tinha também era uma sede campestre, né, que era lá na estrada de Toledo, mas deu um problema sério, né, depois quando começou a desativar. Não fui eu que fiz esse trabalho, quem fez esse trabalho correu atrás de toda a parte de burocracia, então não sei o que, foi o Salgado na época, nosso colega lá dentro. Enfim, fechou a sede campestre, acabou uma dor de cabeça que tinha, né, que era aquilo lá, só dava prejuízo, não dava, só parecia a manta argentina, só dava prejuízo aquele troço, né, não dava nenhuma alegria. Enfim, outro problema que a gente teve foi quando saiu da cobrança com as motos, né, para cobrança bancária, para boleto. Puta, aquilo foi uma choradeira do associado, porque eles não aceitavam aquilo, né? O cara pagava quando podia, quando queria. Os motoqueiros, alguns deles mal intencionados, naquele tempo existia o tal do overnight. Vocês são novos ainda, acho que vocês nem ouviram falar disso, só em livros de história.
Tinha o overnight, o cara recebia de você, chegava de tarde, ia no banco antes das 4, aplicava o dinheiro no over no nome dele, no dia seguinte ele sacava e chegava lá no nosso caixa e entregava o valor, né, o capital, o cara ficava com o juro daquele dia. E não era pouca coisa, né? Porque, né, para inventar uma encrenca dessa no banco, você imagina. Enfim, a gente passou por todos esses problemas aí no passado. O problema, eu não passei, mas eu acompanhei tudo isso. Sim. Né? Não era, a minha função era gerente comercial. Né? Foi na época que nós conseguimos trazer a Serasa para dentro da MIC, que está lá até hoje. Né? Nós colocamos a comissão para os vendedores, que até então não tinham comissão. Né? Na época foi instituído o valor de R$5. Né, que era uma taxa administrativa que perdura até hoje, esse valor. Né? Não é só nós, como as outras entidades também têm essa taxa administrativa que reverte para o colaborador. Porque o que impulsiona, o que leva um vendedor para frente é dinheiro, é comissão. Sim. Né? Isso aí pode vender o que seja, de sardinha, a máquina de uma patrola, se não tiver comissão, o cara não vai, assim, não vai vender, não vai para frente. Dentro dessa evolução aí, a MIC fez 40 anos no ano passado. 40 anos no ano passado. Metade dessa história aí, tu tá na tua cabeça. Quase metade dessa história tu tá na tua cabeça. Mas a MIC evoluiu muito nos últimos anos aí, com a sede, até com relação a essa cobrança de boleto. Acho que foi um divisor. A MIC tem essa facilidade de ela ser plástica, né? De ela tá se adaptando a esse novo mercado cada vez mais, né? Como é que é isso, assim? Eu queria até que você entrasse num assunto bem detalhado, porque você viveu aquela sede. Eu sei disso porque nós estávamos lá, no campo de batalha. Exato. Você viveu aquela sede, desde o princípio, desde a autorização com a Câmara de Vereadores para concessão de uso, até lá. Como é que foi essa história da sede especificamente? Olha, a sede que nós estamos hoje, a MIC tem uma seção de uso do solo, esse é o nome que se dá para isso aí. Naquele tempo a prefeitura podia fazer esse tipo de doação, né, esse empréstimo, né, vamos dizer assim. Hoje não permite mais, hoje é por leilão, né, qualquer bem da prefeitura hoje que eles pretendem vender tem que ser por leilão, né, praça pública. E a nossa foi um dos últimos ali, eu acho, e foi por votação da Câmara, 2 votações por unanimidade, repassar aquela área para a MIC. Né? E daí você também estava lá, você acompanhou a parte da escolha do projeto. Né? Na época foi escolhido o projeto do Caio Smolarek Dias, o arquiteto. E o que a gente como estamos lá hoje. Né? Realmente tivemos um problema, porque aquela área ali onde nós estamos, ali o loteamento Curitiba, aquilo ali pertencia ao Aníbal Cury. E com o ato institucional número 5, ele perdeu os seus bens. Né? E esse loteamento também ele perdeu. Esse loteamento foi todo ele para a União. Quando a União recebe essa área, a União transfere para o estado do Paraná, segurando aquela parte que é do Exército. Aquela parte ele ficou já para a União, né, para o Exército. O restante, o estado do Paraná transfere para o município de Cascavel. Isso está no mesmo documento, né? Transfere para o município de Cascavel. O nome continua loteamento Curitiba. Aquela quadra onde está a MIC, a quadra 33, foi designada no documento pela Prefeitura Municipal como área de utilidade pública. Ou seja, a Prefeitura ali ia ceder espaço para uma igreja, para uma posto de saúde, para parquinho, para enfim, para uma série de coisas aí que é de obrigação do município oferecer aos moradores de determinados bairros locais. Pois bem, quando a MIC recebeu essa área, são 2 lotes que nós temos ali. Aquele lote tem uma série de pessoas que invadiram e estão brigando na justiça até hoje. Eles têm uma associação, enfim. Eu não sei como é que está isso aí hoje, não saberia dizer com certeza. Mas a MIC entrou com uma ação, né, para a depósito da área, né, porque já tinha a votação da Câmara por unanimidade, né, cedendo o uso para a MIC. A MIC ganhou aqui em Cascavel, ganhou em
Porto Alegre e ganhamos também em Brasília. Ou seja, para o modelo da justiça brasileira, 5 anos, isso foi ligeirinho. Foi bem rápido. Não, foi muito rápido, né? Eu lembro que quando saiu a decisão final e o termo de posse, né, definitivo, eu liguei para o presidente na época, o Celso Bevilacqua, ele falou, não, vai lá você mesmo e assina, não tem problema. E por coincidência, o oficial de justiça foi meu colega de faculdade de Direito. Né? Então, a gente estava tudo em casa. Recebemos a área e já de imediato começamos a trabalhar ali. Daí alguém foi lá e construiu uma casa lá nos fundos também, de novo, mais uma briga aí. Mas até daí a gente conseguiu tirar logo daquilo ali. Tivemos o apoio do engenheiro Renato da Diarc, que era o nosso diretor na ocasião. O Renato se colocou à disposição, já fez umas medidas lá, colocou umas medições com estaca e tudo na área, para poder realmente dar sinal de posse. Sim. Né? O Renato foi muito bacana e a gente de imediato já começou a comprar os materiais e já foi depositando ali. Né? Daí, na gestão do Sandro Viapiana, foi iniciada a obra, uma obra que foi construída rápida, com dinheiro que tinha em caixa. Não tem um centavo de dinheiro emprestado ali, era dinheiro proveniente do nosso caixa, do serviço que a MIC presta, né? Dos serviços que vende, que comercializa. E levantou a obra. E coube a Sônia, na sequência, substituindo o Viapiana, a inaugurar. Né? E foi no dia mais frio do ano, estava 4 graus negativo aquela manhã. E tinha gente de todo do Paraná, né, os convidados, né, autoridades e tudo mais ali. Foi o ano, acho que eu estava fora, foi 22, 23? 2022. 22, né? O ano que eu estava fora. O que eu vou perguntar para você, Sérgio? O cara que conhece tanto de Amic, né? Amic, eu lembro muito é bastante tradicional as rodadas de negócio lá na MIC, né? É o Café com Negócios. Café com Negócios, isso. E é para fomentar essa questão do network, do empresário. O que o empresário ele vai encontrar lá na MIC, Sérgio, para ele? Olha, quinta-feira da próxima semana, nós vamos... Não, quinta-feira agora, nós vamos ter um café de negócio exclusivo para mulheres. Já a agenda já está lotada, já fechou todos os convidados aí. Esse Café com Negócio é um baita do network. Fui eu que tive a honra de começar esse Café com Negócio enquanto estava em Toledo. A gente copiou um modelo de Joinville, né, porque já dizia Chacrin e Darwin, né, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Né? Então, conversando com o pessoal lá de Joinville, eles falaram do Café com Negócio, daí eu entrei no site deles e tal. E eu falei para o presidente da época, Telmo, esse negócio é uma boa, vamos experimentar trazer para Cascavel. Ele faz um piloto em Toledo, daí você me dá o feedback do retorno, do resultado. Cara, foi muito legal. A gente fez no Senac, em Toledo. Né? Tava realmente pela manhã, e tinha gente, porque era uma novidade, então o pessoal foi para conhecer e tal. E dali para frente a gente experimentou fazer durante a tarde, falando assim, o que à noite, mas o melhor modelo que está até hoje é no meio da tarde, uma vez por mês. Né? É esse modelo que realmente ele consegue tirar o empresário, a empresária, para estar ali e vender o seu peixe. Né? Essa troca de informações aí, eu vi acontecer. Nós tínhamos uma empresária que estava abrindo a sua loja de viagens, e ela comprou o material de escritório de um outro que estava ali, oferecendo serviço ali, material de escritório ali, mesa, cadeira e tal. Eu vi isso acontecer, né? Ninguém me contou, eu vi isso acontecer. Né? Então, as coisas acontecem ali ou depois, né? Porque você fica com o cartão do outro profissional, se você precisa, você vai atrás, porque você já conheceu ele, né? Enfim, já tomaram um cafezinho junto, enfim, tem tudo isso aí. Hoje em dia isso vende muito, isso vale muito hoje no meio empresarial. Então, está há anos aí, hoje é um dos eventos de maior sucesso da MIC, é o Café com Negócios. É um por mês. Né? São 10 de fevereiro a novembro. Então,
E a MIC sempre participou também das questões políticas de Cascavel, né, Sérgio? Levando bandeiras do empresariado. Fala um pouquinho pra gente da questão do protagonismo da MIC. Olha, todos esses anos da MIC, a MIC sempre participou de todos esses eventos aí, né, ligados à área da política. Para você ter uma ideia, tem coisas que as pessoas não sabem, mas isso pertence à nossa cota de serviços. Se hoje o teu funcionário aqui pode tirar 3 dias de 10 de férias, essa sugestão saiu de dentro da MIC e está na nova CLT. Está no nosso site isso aí, está lá. Né? Uma outra coisa que nós temos também, que temos que valorizar, é toda obra até 700 metros quadrados, que dentro de um determinado, abaixo de um determinado grau de risco, né, não há necessidade mais da presença física do Corpo de Bombeiros para ir até lá e liberar o espaço. Ele é liberado de plano para o uso e construção. Isso aí foi uma ideia que nasceu dentro da MIC e nós mandamos um ofício, na época do Dr. Jorge era o presidente, o Marcante era o coronel aqui no Corpo de Bombeiros. O Marcante hoje está o responsável pela... Como é que chama? Da Civil do Estado aí? A Defesa Civil? Defesa Civil do Estado. E o coronel Marcante é o responsável pela Defesa Civil do Paraná hoje. E nós entregamos essa ideia num papel, entregamos para o Marcante, e um belo dia nós também coincidiu de termos um compromisso em Curitiba no Sebrae, como está acontecendo agora no Fórum Permanente. A Sônia está em Curitiba hoje e amanhã. Marcamos também nesse dia para ir até o Corpo de Bombeiros. Para nossa surpresa, chega lá, o alto comando do Corpo de Bombeiros, numa sala enorme lá, e o rapaz, o Marcante estava ali, aquela proposta que vocês nos entregaram vai virar lei no estado do Paraná. Que legal. Sabe? Então, a MIC sempre é protagonista, né, de propostas que nem sempre o grande público fica sabendo. Sim. Então, uma das bandeiras, então, da MIC é essa questão da busca pela desburocratização, certo? Sempre. Né? Eu sou um defensor disso aí. Né? Para que complicar, né? Se você pode racionalizar a coisa. Para o empresário, né? Nossa, quanto menos burocracia, Exatamente. mais rápido. Essa dos Corpos de Bombeiros eu lembro, tipo assim, foi um negócio que foi revolucionário, assim, né? Essa do Corpo de Bombeiros foi revolucionário, assim, porque demorava para liberar um alvará e tudo mais, e acabava liberando quase que imediatamente, né? Era bem rápido, Isso assim. mudou bastante o perfil. Mudou bastante. Né, do Corpo de Bombeiros. Essa da CLT, essa das férias dividida em 10 dias, em 3 vezes de 10 dias, tem mais outras ideias que também estão premiadas, todas ali elencadas no nosso site. Porque a gente formou um grupo de advogados trabalhistas aqui e compilou propostas. E da coleção de propostas, 12 estão na CLT hoje. Então, a mais visível é essa aí, as férias em 3 vezes de 10. Mas o que é mais legal, Castilhos, eu estava nessa reunião de compilação dessas ideias para poder enviar pro cara pro time que estava pro Marlos Melec. Marlos Melec. Nós mandamos para ele super receptivo. Super receptivo. Então a gente conseguiu mandar vários. Inclusive, a gente fez um apanhado na época. Eu falo a gente porque eu tava junto, né? A gente fez um apanhado na época com as outras associações para saber o que eles tinham para poder mandar, porque nós tínhamos o caminho, nós tínhamos a ponte. Nós tivemos mais 52 entidades signatárias. A SIC assinou conosco, a Associação de Manaus, que a gente conhecia, tinha contato, assinou conosco, sabe? Então, não foi exclusivo da MIC, mas a MIC capitaneou tudo isso aí. Então, nós tivemos mais 52 outras entidades que assinaram conosco, né? Foram signatárias dessa carta aí. Deixa eu contar uma história bem engraçada, minha e do Sérgio, dentro da MIC. Bem boa essa história. Nós estávamos num evento. E acho que eu não lembro se eu estava como diretor de marketing ou se eu ainda era a agência de publicidade da marca, era o caminho. Mas a gente foi para Curitiba, eu e o Sérgio, e ia ter uma palestra. Quem abriu o evento era o Afif Domingues, que ele era ministro da micro e pequena empresa. Você lembra disso, Sérgio? Lembro, claro que lembro. Aí o Sérgio olhou pra mim Hotel Vitória Vila. E era 30 anos da MIC. 30 anos da MIC. E nós tava fazendo vídeo com as pessoas, com as celebridades, pra falar, parabéns pra MIC e tudo mais, lá. Bem lembrado. E o Sérgio olhou pra mim e falou assim, nós precisamos da entrevista do Afif. Nós precisamos da fala dele.
Ele é o ministro das micro e pequenas empresas. Nós precisamos da fala dele. E eu falei, Sérgio, deixa comigo. O Sérgio entrou numa salinha e, evidentemente, ele é um ministro, então tinha um policial federal acompanhando ele. Tinha uma escolta acompanhando ele. Sim. E eu olhei na hora do evento, eu bloqueei uma saída e falei assim... Eu olhei pro policial federal e falei assim, é por aqui, por essa porta que ele vai sair. Mas fiz uma cara assim de, pode sair por essa porta aqui. Literalmente jogou o ministro na outra sala. Aí o policial federal abriu a porta, sem conferir nada, abriu a porta, entrou e falou assim, Afif, pode me acompanhar. Acompanhou. Quando ele entrou na sala, o Sérgio, oi Afif, tudo bem? Aqui, câmera, luz, tudo pronto assim, ó. O Afif entrou, aí o policial federal me olhou e falou assim, ele só vai gravar um videozinho, fica tranquilo. Emboscaram o ministro. Aí o Sérgio saiu, gravamos e tal. O Sérgio olhou assim, me deu um abraço e falou assim: é isso aí, nós conseguimos. Ganhamos o dia ali, né, cara? Ali a gente ganhou o dia. Ó o 007 aí, ó. Ele literalmente empurrou o ministro pra aquela sala. Mas, cara, foi engraçado, porque ele tinha todo o espaço. Ele tava saindo por onde ele entrou. E eu olhei e falei, não. Esquerda. Olhei pro policial federal e falei assim, não, é por aqui agora que ele vai sair. O policial federal falou assim, cara, o cara vai me mandar uma saída secreta. E outra, a saída na frente, tudo cheio de vidro ali, a rua 7 de setembro na frente. E o cara já falou com o S2, tá tudo organizado. Mas eu fiz aquela cara assim de, não, é por aqui que ele vai sair e tal. A cara de que eu era muito importante. O que eu fiz? Eu fiz um breve relato do ministro, o que ele queria. Contei pra ele o que era a MIC e o que ele estava querendo fazer. E ele se saiu muito bem. O Afif é um cara muito ligeiro. Sensacional. E sabe que nós também fomos recebidos por ele em Brasília, né? Que legal. No escritório dele, eu e o Dr. Jorge, quando isso foi em 2015, quando nós trouxemos para Cascavel um encontro latino-americano da Micro Pequena Empresa. Né? Ele nos recebeu em Curitiba. Em Brasília. Olha que legal, cara. Tem cada história nessa mic aí, cara, que é algo sensacional. Essa é uma delas, o terreno também. Meu Deus, esse terreno deu um suor. Eu brinco com o Sérgio. Ele perdeu, suou muito. Tem umas 2 gotas de suor minha daquele terreno lá. Mas algum cabelo branco. Mais um cabelo branco. O Sérgio... A mic tinha um terreno que onde hoje está ali subindo a Brasil, que vai em direção à FAG, do lado direito, aquele... Onde é o CISOP. É o CISOP. Onde é o CISOP. Aquele terreno ali era da MIC. Era da MIC. Mas daí nós tivemos ali um problema jurídico. Isso. Né, e a gente acabou perdendo aquela área ali. Antes disso, a gente já tinha recebido também, ali onde hoje está o Bandejão, ali também no restaurante popular. O restaurante popular. Sim. Uhum. Ali foi o primeiro terreno que a gente recebeu e daí deu um problema, né? Tivemos que devolver. Ali onde está o CISOP hoje, e finalmente, né, onde nós estamos ali na Rua Maranhão. Eu até falei pro Sérgio, eu falei assim, seria muito legal, porque assim, as instituições em Cascavel, a gente entrevistou aqui o Ciro, a gente entrevistou aqui o Ciro da SIC, a gente entrevistou aqui a Sônia, que é presidente da MIC. Mas a gente nunca vê o por trás. E eu acho que esse programa aqui ele é sensacional por conta disso. Nós entrevistamos esses tempos atrás um assessor de vereador. Pra saber como é que funciona os bastidores. Porque o cara tá lá na frente e tudo mais. E entrevistar o Sérgio aqui tem isso. Porque olha e fala assim, as pessoas olham e falam assim, é uma associação, que isso e que aquilo, que as coisas meio que funcionam. Mas por trás, em representação a todos os colaboradores da MIC, que hoje são quantos? Estamos em 17 hoje. Em 17 colaboradores. Se você olhar por trás, cara, é um time que faz coisas maravilhosas lá. A gente tira água de pedra ali, né? Tira água de pedra. Esse povo que tá ali, né? Nosso comercial, o Oberdan, a Juliana no financeiro, a Viviane, né, na parte de eventos, né, enfim, todos, não vamos parar de citar nome, porque se esquecer alguém vai ficar até chato aí, a doutora Karen, enfim, todo esse pessoal aí e todo o restante, né, que trabalha com a gente lá, realmente a gente tira água de pedra, né, porque é muito trabalho para pouca gente, não tem braço, mesmo porque vocês também são empresários, estão sabendo das dores de poder contratar hoje, é muito difícil. Né? Você não consegue contratar a pessoa naquele perfil que precisa. E como é que é, Sérgio? Um empresário fala assim, eu quero conversar, quero viver junto com outros empresários, participar desse ecossistema. Aí ele vai lá na MIC, faz a
a associação dele. Ele se associa na MIC e a grande sacada é ele acompanhar as redes sociais, porque toda a divulgação de todos os eventos, nós temos lá curso em parceria com a Uniwest, nós temos a sala do Sebrae, nós temos uma sala que é do Departamento da Compras Legal de Cascavel, que é a terceira, é a única cidade no Paraná que tem 3 escritórios de compra da prefeitura. Olha que legal. Né? Então, a pessoa tem que estar ligada nas redes sociais para saber, porque não tem condição de você ficar ligando para 2.000 e pouco associado. Você manda e-mail, às vezes cai no spam, cai na caixa, cai no lixo, cai não sei onde, ninguém vai ver. Né? Então, acompanhe as redes sociais. A gente tem muito curso, tem muita palestra, muito treinamento. Agora estamos iniciando uma parceria com a Uniwest também, né? Vários desses cursos voltados para a área do agro, para fora da porteira. Né? Como ele deve se comportar, como ele deve vender o produto dele, né? A questão de embalagem, qual é o mercado que ele vai buscar. Né? Então, são cursos que realmente há necessidade de você se atualizar. Sim. Não adianta. Né? Aquilo que você falou, essa plasticidade, essa maneira da MIC se moldar, né? E sair de cobrança de 10 motoqueiros em carteira para hoje, cobrança... Via boleto. Via Pix, né? Via Pix, né? Enfim, é uma modernidade tanto, é uma mudança. Né? É uma adaptação muito grande que você tem que fazer em todo um sistema, todo um modelo, né? Quando eu entrei, nós tínhamos um software que era de uma empresa aqui de Cascavel. Hoje nós temos um software de uma empresa de Pato Branco que vende também esse software, né? Depois que ele aprendeu a fazer conosco, ele vende isso para o Brasil inteiro. Gerou uma nova oportunidade de negócio. negócio. Uma nova oportunidade de negócio, exatamente. Que legal, Sérgio. Para o associado que queira fazer parte da MIC, como é que ele faz hoje? Ele vai através da rede social ou pelo telefone? Ele pode adentrar no nosso site, no sítio, ali tem todas as informações, né? Tem todos os telefones ali, os contatos, ou vai até o nosso endereço ali, na Rua Maranhão 92, nos fundos do ginásio de esporte, próximo do Exército de Cascavel, né, da base militar ali, ou depois da Unimed. Né? Vamos fazer propaganda para a Unimed aqui, que é um grande parceiraço nosso. Então, depois da Unimed, a MIC logo à esquerda está ali. Parece uns caixotes de container, mas não é de alvenaria mesmo. A ideia era essa aí. Nós estamos à disposição lá para quem tiver oportunidade de conhecer, entrar nesse universo da micro e pequena empresa, que é hoje a maioria no Brasil. Né? Isso é indiscutível, todo mundo sabe disso. O Sebrae também está aí um grande parceiro para ajudar a todo mundo a crescer. É isso aí. Nós entrevistamos aqui o Sérgio, que é assessor da presidência e da AMIC, que é a Casa do Empreendedor em Cascavel. A Casa do Empreendedor em Cascavel, exatamente. Quando nós estávamos fazendo o prédio, falei, gente, todo prédio tem que ter um nome. Né? E foi colocado N nomes na mesa ali, até que a Casa do Empreendedor foi o que ficou em primeiro lugar. Mas é um bom slogan. É um bom slogan. Uhum. Obrigado, Sérgio. Opa! O microfone está aberto para mim. Quando quiserem, pode aparecer, pode vir aí. Tiver um projeto novo, qualquer coisa aí que queiram divulgar, o microfone está aberto para vocês, tá bom? Eu que agradeço o convite, a lembrança. Nós também, a casa está sempre aberta para todos vocês e todos os ouvintes desse podcast. Show de bola. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.